Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Nesta semana vamos estudar um tema profundo e transformador: viver com Cristo. Antes de abrir a Bíblia, eu convido você a orar comigo. Se possível, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que está acompanhando este vídeo, por cada lar representado aqui, e também pelos pedidos de oração deixados nos comentários que te apresentamos, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo abra a nossa mente para compreender o que significa realmente viver com Cristo. Ensina-nos a olhar para o céu sem perder o compromisso com a vida aqui na terra. E que este estudo transforme a nossa mente, o nosso caráter e as nossas atitudes. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a olhar com atenção para a imagem da lição desta semana. À primeira vista, ela parece simples, mas, na verdade, ela carrega uma mensagem espiritual muito profunda. Observe que a imagem está dividida em dois lados bem distintos. No lado esquerdo, o fundo é mais escuro e carregado. Há vários símbolos espalhados pelo cenário: gráficos, dinheiro, compras, tecnologia, negócios, produtividade, atividades da vida cotidiana. Esses símbolos representam o mundo em que vivemos, um mundo cheio de tarefas, metas, pressões e preocupações. No meio desse cenário aparece a silhueta de uma pessoa caminhando. Mas repare em um detalhe importante. Essa pessoa está dentro de um coração. Isso simboliza algo muito interessante. Mesmo vivendo cercado por responsabilidades, trabalho, decisões e desafios da vida, o centro da existência humana continua sendo o coração. Ou seja, as motivações, os desejos, as prioridades internas. A Bíblia afirma em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o problema nunca foi apenas o ambiente ao redor. O verdadeiro campo de batalha sempre foi o coração humano. Agora observe a direção da caminhada. A pessoa do lado esquerdo está caminhando em direção ao outro lado da imagem. E isso sugere transição, movimento, transformação. Essa não é uma história estática, é a jornada espiritual do ser humano. No lado direito da imagem aparece a figura de Cristo caminhando. O ambiente agora é claro, limpo, luminoso. Enquanto o lado esquerdo está cheio de símbolos de atividades humanas, o lado direito é simples. Isso transmite uma ideia importante. Quando Cristo entra na vida, a perspectiva muda. Não significa que as responsabilidades desaparecem, mas o foco muda. A vida deixa de girar apenas em torno de dinheiro, sucesso, produtividade, conquistas pessoais e passa a girar em torno de um relacionamento com Cristo.
Agora vem o ponto principal da ilustração. Note que as duas figuras estão caminhando na mesma direção. Isso representa exatamente o tema da lição desta semana: viver com Cristo. Paulo descreve isso em Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O cristão não é alguém que abandona a terra para viver alienado. Também não é alguém que vive preso apenas às coisas da terra. O cristão é alguém que caminha na terra, mas com a mente orientada pelo céu. A grande lição da imagem desta semana nos ensina algo muito direto. Se a nossa mente estiver apenas nas coisas da terra, a nossa vida se tornará confusa, pesada e sem direção espiritual. Mas quando aprendemos a viver com Cristo, algo muda profundamente. Não escapamos da realidade da vida, mas passamos a viver com outra perspectiva. Uma perspectiva que vem do céu. E quando isso acontece, a promessa de Colossenses 3 começa a se cumprir. O caráter muda, os relacionamentos mudam, as atitudes mudam, a forma de viver muda. Porque quem caminha com Cristo nunca mais caminha sozinho. O autor abre a lição da semana declarando que é comum ouvir que não devemos ser tão focados no céu a ponto de nos tornarmos inúteis na terra. Embora isso faça sentido, Paulo apresenta em Colossenses 3 um conceito igualmente importante. Se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Ele chama a atenção para princípios práticos e concretos que vêm do céu e só são compreendidos pelos que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Seus conselhos são diretos e aplicáveis a todas as áreas da vida, fortalecendo nossos relacionamentos na igreja e na sociedade. Essa frase que aparece no início do parágrafo é famosa. Não seja tão celestial a ponto de ser inútil na terra. Mas Paulo apresenta um contraponto muito interessante. O problema não é olhar demais para o céu. O problema é olhar apenas para a terra. Quando a mente está totalmente presa às preocupações desta vida, status, dinheiro, ego, conflitos, poder, a pessoa perde a perspectiva do reino de Deus. Por isso, Paulo começa Colossenses 3, verso 1, dizendo: busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. E isso não significa fugir da realidade. Significa viver aqui guiado pelos valores do céu. E Paulo deixa claro: quem foi ressuscitado com Cristo vive de maneira diferente. Essa é uma linguagem espiritual poderosa, irmãos. Ela aponta para a transformação que acontece quando alguém aceita Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, o cristão não vive apenas esperando o céu. Ele começa a viver os princípios do céu agora. E isso muda tudo. Muda como tratamos as pessoas, como reagimos às ofensas, como vivemos na família e também os relacionamentos na igreja. O autor continua: Jesus disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Se quisermos viver esse princípio impossível e ser úteis para Deus, precisamos ter a mente voltada para o céu. Aqui encontramos um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Ele disse: amem os seus inimigos. Vamos ser honestos. Esse não é um conselho natural.
Humanamente falando, o impulso é outro. Quem me feriu, eu evito. Quem me atacou, eu devolvo. Quem me prejudicou, eu guardo ressentimento. Mas Jesus apresenta um padrão completamente diferente. Por quê? Porque ele revela como Deus age. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Ou seja, a graça de Deus não funciona baseada em merecimento. E se queremos refletir o caráter do Pai, precisamos aprender a viver segundo a lógica do céu, não segundo a lógica da terra. Aqui está o ponto central da lição desta semana. Somente quem tem a mente voltada para o céu consegue viver de maneira diferente na terra. Sem essa mudança de mente, o cristianismo vira apenas discurso religioso. O autor termina declarando que nesta semana veremos que viver com Cristo pode transformar nossa vida agora e por toda a eternidade. Perceba algo importante, muito importante. O Evangelho não fala apenas de vida eterna futura. Ele fala de transformação presente. Quando alguém vive com Cristo, a mente muda, os valores mudam, as prioridades mudam, os relacionamentos mudam. Em outras palavras, a vida começa a refletir o caráter de Cristo. E essa transformação começa agora, mas continuará por toda a eternidade. Eu os convido a me acompanhar agora nos comentários de Ellen White. Devemos erguer nosso padrão sobre a questão da fé. Temos uma fé muito pequena. A palavra de Deus é nosso apoio. Precisamos tomá-la e simplesmente crer em cada palavra. Com essa garantia, podemos reivindicar grandes coisas e, de acordo com nossa fé, elas nos serão concedidas. Se humilharmos o coração perante Deus, se buscarmos permanecer em Cristo, teremos uma experiência mais elevada, mais santa. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou e não produzir o que Ele não indicou. Justiça, verdade, misericórdia são o fruto da fé. Precisamos andar à luz da lei de Deus. Então as boas obras serão o fruto de nossa fé e produto de um coração renovado cada dia. Não devemos, de modo algum, fazer do eu nosso Deus. Deus entregou a si mesmo para morrer por nós, para poder purificar-nos de toda iniquidade. O Senhor levará avante essa obra de perfeição por nós, se permitirmos ser controlados por Ele. Empreendamos essa obra para nosso bem e para a glória de seu próprio nome. A obra de justiça não pode ser realizada a menos que exerçamos fé plena. Procuremos agir todo dia sob o poderoso poder operante de Deus. O fruto da justiça é tranquilidade e segurança para sempre. Se tivéssemos exercido mais fé em Deus e confiado menos em nossas próprias ideias e sabedoria, Ele teria manifestado seu poder nos corações humanos de uma forma destacada. Através da união com Ele e do exercício de uma fé atuante, temos o privilégio de desfrutar a virtude e eficácia de sua mediação. Somos, então, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, para andar em novidade de vida com Ele. Não devemos confiar em nós mesmos. Temos que depositar o eu nas mãos de Deus. Nossa falta de fé é a razão de não termos presenciado mais do poder de Deus. Exercemos mais fé em nossas obras do que nas que Deus realiza por nós. Deus determina que se faça o possível para estarmos aptos a permanecer coração a coração, mente a mente, ombro a ombro. Esta falta de amor e confiança de uns para com os outros enfraquece nossa fé em Deus. Precisamos orar,
mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo, pois o momento em que mais precisamos desse batismo é agora. Não há nada que o Senhor nos tenha falado com mais frequência do que de seu desejo em nos conceder esse batismo, e nada poderia glorificar mais seu nome do que essa concessão. Quando compartilharmos esse Espírito, homens e mulheres nascerão de novo. Pessoas antes perdidas serão achadas e trazidas de volta. Olhando para o alto, 28 de novembro. Queridos irmãos, quando aprendemos a viver com Cristo, não apenas esperamos o céu. Nós começamos a viver os valores do céu hoje. Eu oro a Deus para que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Sigamos juntos nesse estudo. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14.